Provérbios capítulo 11. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações, e elas são transferidas para o ímpio. O ímpio, com sua própria boca, destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Não havendo sábia direção, toda nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem estará seguro e em paz. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. A pessoa cruel provoca sua própria ruína. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para sua própria morte. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Tendes todos esta certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Como anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. As ambições dos justos resultam em bem para muitos, a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. A pessoa que causa problema para a sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador.
Provérbios 12. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidade está sob a condenação do Senhor. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. A mulher virtuosa é coroa de honra para seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta a perversidade é melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso. Mas o justo não se preocupa por falar francamente. Do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. As trilhas do desajuizado, aos seus próprios olhos, parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. O tolo revela, de imediato, seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depõe contra mentiras. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes. Todavia, a língua dos sábios promove a cura. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração dos sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. As mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. O homem honesto é um bom guia para seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Provérbios 13. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Os justos odeiam tudo o que se aparece com a mentira, mas os perversos produzem. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando.
Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública toda a sua tolice. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se alegrará. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que não caminha não será sábio. A infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça eles a perdem. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma dos perversos, contudo, sempre está faminta. Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva a Deus a sério. A conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. A testemunha verdadeira não usa de ardis, mas a falsa transborda em mentiras. O escarnecedor busca a sabedoria e nada encontra. Entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. A sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. Cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Há caminhos que ao ser humano aparecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Mesmo no riso, a alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. O incauto acredita em toda a informação que recebe,
mas o homem prudente observa bem onde pisa. O sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem, e os perversos publicarão misericórdia às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus próprios vizinhos, mas inúmeros são os amigos dos ricos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado aquele que trata com bondade todos os necessitados. Acaso não é certo que pecam os que tramam o mal? Mas os que planejam o bem encontram amor e lealdade. Em todo o trabalho dedicado, aproveito. Meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Os sábios são coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são suas próprias tolices. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas aquele que declara a falsidade é enganoso. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo o amparo e segurança, força e refúgio, também para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Na multidão das pessoas que governa está a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Por meio da sua própria malignidade, o perverso é derrubado. Os justos, entretanto, ainda que diante da morte, encontram consolo e esperança. No coração do prudente habita a sabedoria, mas tudo o que existe na alma dos tolos vem a público. A justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo prudente recebe as recompensas do rei, mas o que procede indignamente será alvo do castigo real. Provérbios capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. O tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem preocupação. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta as ofertas e sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. O Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. O além e o inferno estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O escarnecedor não gosta de quem o corrige, tampouco busca a ajuda dos sábios. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a alegria da alma abate todo o corpo. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, todavia a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito,
mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. É melhor comer um prato de hortaliças onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos justos é uma estrada plana. O filho sábio proporciona alegria a seu pai, mas o insensato despreza sua própria mãe. As tolices alegram quem não tem bom senso, mas a palavra de entendimento prefere as atitudes corretas. Onde não existe conselho, fracasso os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como faz bem o conselho certo na hora necessária. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que conduz para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno. O Senhor derruba a casa do arrogante, entretanto, mantém intactos os limites da propriedade da pobre viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras ditas com bondade. O avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Quem recusa a disciplina despreza sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Nos lábios do rei está a sentença divina. A sua boca não transgride em julgamento. O peso justo e a balança são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são sua obra. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Lábios justos são o deleite dos reis, e eles amam aquele que fala certo. A ira de um rei é como mensageiros da morte, mas um homem sábio a pacificará. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem da chuva seródia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir entendimento em vez de se escolher a prata.
A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O orgulho precede a destruição. O espírito altivo precede a queda. Melhor é ser de espírito humilde com os mansos, do que dividir o despojo com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com um assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz é ele. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui, mas a instrução dos tolos é a loucura. O coração do sábio ensina a sua boca, e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Um homem violento incita o seu vizinho, e o leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas. Movendo os seus lábios, ele efetua o mal. A cãs é uma coroa de glória, se for encontrada no caminho da justiça. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha, e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe. Para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas a rebelião, portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa roubada de seus filhos encontre um homem, em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá de sua casa. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair, portanto, deixa a discórdia antes que haja rixas. Aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve na mão do tolo o preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Um amigo ama em todo tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão, ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição.
Aquele que tem um coração mau não encontra o bem, e aquele que tem a língua perversa cai no dano. Aquele que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Um homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para o seu pai, e amargura para aquele que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem atacar os princípios por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio, e aquele que fecha seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Provérbios 18. O homem que se isola busca seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso o seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. As palavras da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte da sabedoria como um ribeiro que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda, e a sua boca pede por pancadas. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são o laço da sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como feridas. Elas descem às partes mais profundas da barriga. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte. E como uma muralha alta é a sua própria presunção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem o suportará? O coração do prudente adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente de um homem abre o seu caminho e o leva diante de grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que as contendas cessem e divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. E suas contendas são como as barras de um castelo. A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa, e obtém o favor do Senhor. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 19.
Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Ele os busca com palavras e, ainda assim, elas lhe faltam. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre príncipes. A discrição de um homem retém a sua ira, e é sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Casa e riqueza são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá a fome. Aquele que guarda o mandamento guarda sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa de seu choro. Um homem de grande ira sofrerá a punição, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e receba a instrução, para que no fim possas ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é a sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende à vida. Aquele que o tem habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde sua mão em seu peito, e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Bate em um escarnecedor, e o simples tomará cuidado. E reprova alguém que tem entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas do tolo. Provérbios 20. O vinho é um zombador, a bebida forte é colérica, e quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. O temor do rei é como o rugido de um leão. Quem quer que o provoque a raiva peca contra sua própria alma. É uma honra para um homem cessar os conflitos, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do frio, portanto, ele mendigará na colheita e nada terá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de entendimento a atrará para fora. A maioria dos homens proclamará a todos sua própria bondade, mas um homem fiel quem pode encontrar? O homem justo anda na sua integridade, seus filhos são abençoados após ele. Um rei que se assenta no trono do juízo dissipa todo o mal com os seus olhos.
Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração e eu sou puro de meu pecado? Pesos diferentes e medidas diferentes, ambos são igualmente abominação ao Senhor. Até uma criança é conhecida pelos seus feitos, se a sua obra for pura e se está certa. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor o fez a ambos. Não ames o sono, para que não venhas à pobreza. Abre os teus olhos e te satisfará com o pão. Nada vale, diz o comprador. Mas quando ele vai pelo seu caminho, então ele se gaba. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Toma a sua vestimenta, que é garantia para um estranho, e toma o penhor dele por uma mulher estranha. O pão do engano é doce para o homem, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Todo propósito é estabelecido pelo conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Aquele que vai por aí como um mexeriqueiro revela segredos. Portanto, não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em trevas obscuras. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas tu: eu retribuirei o mal, mas espera no Senhor e Ele te salvará. Pesos diferentes são uma abominação ao Senhor, e a balança falsa não é boa. Os passos do homem são do Senhor. Como poderá então um homem entender o seu próprio caminho? Laço é para o homem devedor aquilo que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. Um rei sábio espalha os perversos e traz sobre eles a roda. O espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Misericórdia e verdade preservam o rei, e seu trono é sustentado pela misericórdia. A glória dos homens jovens é a sua força, e a beleza dos homens velhos é a cãs. O azulado de uma ferida purifica do mal, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre.